Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricers! Vocês estão vendo que está faltando uma janela nessa mesa. Está faltando uma, mas Manuela vai explicar já. A gente vai fazer o programa de hoje, Manuela e eu, em homenagem a Tati. Manuela, onde está Tati Bernardi? Então, gente, notícia comovente. A Tati está trabalhando muito num spa, tá? Eu sei que quem acompanha ela nas redes sociais vai falar, ué, mas não estava trabalhando, tá no spa? É tudo uma coisa só, gente. Então, ela não pôde estar aqui com a gente hoje, parece que ela vai ficar lá 6 longos dias, estamos saudosas já demais. E vamos tentar tocar esse programa aqui, né? Eu desejo sorte a todas as envolvidas, ouvintes, eu e Mili, tentando aqui seguir um protocolo que vou tentar aqui seguir o roteiro, que é o lance de vamos começar aqui a falar temas leves, previstos pro... Super leves, mano. Por isso que eu queria falar, antes da gente entrar no episódio de hoje, que vai pesar um pouco, Manuela, eu não vou começar sem você falar do teu curso, que começou. Por favor, ilumine-nos com seu curso. Falei ilumine-nos, minha luz deu tilt aqui. Olha aí, magia, bruxaria. Gente, obrigada, Mili, por me pegar pela mão. Vocês estão acompanhando, né? Como a gente se ajuda a se vender aqui já há, 22 episódios, a gente está se ajudando a se vender. Então, gente, olha só, as inscrições para o meu curso abriram hoje. O curso se chama Vulneráveis Venceremos, a Construção de Heroínas Humanas. E é baseado numa pesquisa que é basicamente a coisa mais importante que eu acho que eu já fiz. É uma pesquisa sobre representação feminina ao longo dos séculos, sobre a imagem construída da mulher, né? Sobre a história do patriarcado, sobre esse feminino que foi distorcido e que a gente precisa resgatar. Então é um curso que eu amo muito, que tem vagas limitadas, tá? Porque, enfim, né, as aulas são ao vivo, né? Não é gravado. Ficam gravadas depois também para quem não conseguir assistir, para reassistir. E aí vai de cada uma. E para se inscrever, abriu hoje. E geralmente, né, todas as turmas, inshallah, sempre acabam esgotando. Então, para se inscrever, você pode acessar www.vulneráveisvenceremos.com. Quem se inscrever logo diz que tem negócio de primeiro lote, que sai mais barato, sai mais em conta. Meu Deus, consegui vender meu peixe. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu queria dizer o seguinte, o curso é maravilhoso, gente, façam, inscrevam-se, informem-se. Eu estou com problema de luz aqui, mas o curso não tem problema de luz, vocês sairão mais iluminadas e bora lá, porque hoje o assunto é delicado. Tati, a gente vai se puxar aqui, vamos dedicar esse programa a Tati Bernardi, que está agora na aula de hidroginástica, pensando na gente com certeza absoluta. A Tati está tomando sopa de batata e comendo ervilha e fazendo aula de hidroginástica. Então é isso. Então, essa semana, gente, todo mundo, né, que está aqui por esse planeta deve estar sabendo do que fez o comunicador chamado Felca. Alguém que eu não conhecia, mas por quem já nutro admiração, né? O Felca expôs uma rede de adultização de crianças, né? E fez isso de uma maneira muito talentosa, eu diria, bem jornalística, quase como se ele fosse um cara do Fantástico, né? Muito bem embasado e colocou A mais B, foi indo do mais leve para o mais pesado, né? Então, eu acho assim, quem não viu, veja, porque a gente não vai abordar, não teríamos como abordar esses assuntos aqui, isso envolveria muita pesquisa. Mas a gente pode falar, sim, dessa cultura da adultização na nossa sociedade, porque ela nos pega a todos, né? E você sabe, Manu, que quando eu estava vendo esse vídeo do Felca, ele começa expondo uns aprendiz de coach, umas crianças que ficam como se elas fossem grandes empresários, umas crianças de 15 anos. Tem um até que deve ter 8, sei lá. Grandes empresários dando dicas de como ganhar dinheiro. Então, eles dizem coisas, tudo muito Pablo Marçalizado, assim. E eles dizem coisas do tipo, quem quer, consegue. Se você não tem um telefone para fazer seus vídeos, se vira.
a escola é um problema para o empreendedorismo. Ele falou essa frase, menino. É tudo, e daí vai piorando, gente, porque daí vamos realmente chegar na pedofilia lá no vídeo do Felca, né? Então, Manu, eu queria suas primeiras impressões a respeito do que você sentiu vendo esses coaches mirins falando esses absurdos, como quem está pregando um culto. Tem um menino de 9 anos até fala, eu estava no culto quando eu fiz meus primeiros 6 mil reais com vendas online. Sei lá, gente, eu não sei nem do que se trata o que ele está falando. Mas é real, está acontecendo. E aí, Manu? Olha, eu acho, assim, isso é meritocracia, né? É neoliberalismo selvagem, é lei do mais forte. A princípio, os coaches mirins, os mini pastores, tudo isso, quando a gente vê, parece piada, né? Só que infelizmente, a gente não consegue só colocar nesse status de piada. Eu vi muitos vídeos, inclusive tem uma pastora mirim que virou meme e tem um pastorzinho mirim também que deu uma bombada. E é do campo do absurdo, porque você tem uma mimetização, não só uma memetização, você tem uma mimetização de um comportamento adulto e você tem também, por trás daquela figura, você tem um adulto, né? Porque você não está vendo ele ali no quadro, mas você sempre tem isso. Então, eu acho que quando a gente entende que o público-alvo desses coach mirins e desses pastores mirins são crianças também, né? Chega a gente a título um pouco de piada, de engraçadinho, de que absurdo, mas é um conteúdo feito por crianças e para crianças, né? E é isso que é mais grave, porque aí você entra nesse lugar que é psicologicamente muito brutal e embrutecedor, que é a infância perdida, é uma infância roubada. Então, a partir do momento, claro que assim, toda criança precisa de alguma forma começar a brincar de ser adulto, né? Eu lembro, gente, que eu queria muito ter uma bolsinha. Eu lembro dessa época que eu fui obcecada em ter uma bolsa, que nem da minha mãe. E eu queria ter uma bolsinha que eu ficava andando com ela pra lá e pra cá pela casa, né? Então tem dia que eu tinha que ter uma carteira, que eu tinha que ter uma maquiagem, então eu ia pegando, roubava uma maquiagemzinha da minha avó, né? A gente, de fato, assim, quando a gente entra em contato com coisas mais adultas, a gente tem esse interesse de criança, que eu acho que tem um limite e é meio natural da criança, né? É isso, você brinca de casinha, você brinca de carrinho, né? Existe essa simulação que a princípio é lúdica, porque é uma brincadeira, mas a gente está falando de brincadeira, a gente está falando de uma rotina de trabalho. Então é muito esquisito, nossa senhora. Você sabe que agora você falou isso, Manu, eu lembro, eu nunca brinquei com boneca, saltinho, mini saia, vassourinha, não era minha, mas eu brincava de carrinho e eu lembro que às vezes eu ia na casa do meu tio, porque a gente morava no apartamento, meu tio tinha uma garagem com uma Brasília parada lá. E eu lembro que eu entrava, eu ficava em pé no banco, então imagina o meu tamanho, né? Eu ficava em pé no banco, brincando que eu era motorista, que eu estava levando pessoas. Passava horas nessa brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo crianças com saltinho, com maquiagem, sabe, eu sinto uma coisa me dá um incômodo em algum lugar. Porque o que a gente está vendo, e assim, acho que a beleza do que fez o Felca é organizar num vídeo como uma denúncia, porque imediatamente o MP já entrou, né? Tudo isso de uma maneira muito didática. Mas eu fico pensando o que, por exemplo, várias camadas para falar sobre isso. E eu quero começar por uma que eu acho que não foi falada. Eu não vi no vídeo do Felca, eu não vi nos podcasts que eu já ouvi a respeito do que está sendo debatido a partir do vídeo. Essa cultura masculinista, ela sexualiza a infância. Existe dentro dessa cultura a sexualização da infância. Eu não sei se eu já contei aqui a história de quando eu fui a uma festa de 15 anos. Já contei, Manu? Não sei, se puder contar de novo, se já contou.
primeira festa, debutante, né? 15 anos. Aham. Primeiro, é um casamento da menina com ela mesma, né? Para quem, né, para quem pode gastar nesse tipo de festa. Então, eu cheguei lá e eu fiquei meio chocada. Aí eu vi meninas de 15 anos, com saias muito curtas e saltos muito altos, andando pelo salão. E as mães vestidas do mesmo jeito. Vou te interromper, desculpa. Você tinha 15 anos ou você já era uma adulta indo numa quinceañera de uma filha de alguém? Ou de uma... Ah, tá, exato. você já era Milly Lacombe. Ah, tá, legal. Eu gostei, visualizei melhor. Tava pensando... Beleza. Então, cheguei lá, tipo, para ver a festa da filha da minha amiga, né? E quando eu cheguei, eu vi essa cena. As meninas vestidas como as mães, bem sexualizadas, e os homens todos embolados num canto, conversando entre si, mas olhando, sexualizando as meninas. Eu não sei nem se eles estavam se dando conta de que eles estavam fazendo aquilo. E assim, eles estavam olhando para as amigas das filhas, ou para as filhas. E eles não estavam percebendo o horror do que estava acontecendo naquele ambiente. Se você perguntar para qualquer um desses caras, você é pedófilo? Ele vai dizer, não, isso é um horror. Pedofilia é horrorosa, não pode, né? É um monstro, prende. Mas a cultura está ali, que é uma cultura que erotiza e sexualiza o corpo da menina desde muito cedo, e depois que a gente cresce, a norma, o tal do padrão, é sem quadril e sem pelo. Quem não tem quadril e não tem pelo é o quê? Criança. Manu, sei lá, a gente está dentro de um mundo bizarro, assim. Como que a gente sai dessa situação? Porque eu acho que o Felca joga a luz no lugar, mas é muito mais profundo. Eu não vi ninguém culpar a cultura patriarcal, que erotiza. Não vi, Manu, ninguém fazer isso, até agora. Estão culpando a mãe dessas crianças, estão culpando os pais dessas crianças. Mas e aí? Não, isso, quando a gente fala de cultura da pedofilia, a gente está falando numa civilização que se estruturou em si. Quando a gente fala de patriarcado, a gente está falando de um modelo de sociedade, de cultura, né? Aí, sem querer vender o meu peixinho, mas foi isso que eu comecei a investigar no curso, porque o patriarcado, ele é uma ideologia. E a cultura da pedofilia vai muito além de um caso de abuso, de casos de abuso, de redes clandestinas, criminosas. A cultura da pedofilia influencia a nossa construção de feminilidade. Isso. Então, as menininhas, as crianças, são vestidas como mini adultas quando crianças. E quando ficam adultas, tem que ser infantilizadas, tem que ser muito magras, tem que ser sem pelo, tem que... Né, você vai vendo várias modas, assim, inclusive, para infantilizar, né? É um padrão de beleza, é uma estética que infantiliza a mulher. Quanto mais nova ela parecer ser, melhor. Né? E a gente, inclusive, o feminismo avança, mas a gente está andando de ré nesse lugar de padrão de beleza, porque os procedimentos estéticos estão ainda mais malucos e naturalizados e generalizados, indo justamente para esse lugar. Então a gente acha muito legal ver uma mulher de 40, 50 anos e falar, ela parece uma garotinha, né? Isso. Isso é um super elogio. Então, essa questão da cultura da pedofilia, ela é muito presente. Eu lembro, porque assim, olha, eu acho que a gente tem uma ideia positiva de que a gente vai evoluindo como sociedade, né? Mas, em termos de personagens femininas, por exemplo, às vezes eu vejo que piora, né? Existe um padrão de personagens que é um pouco... A Bella Baxter de Pobres Criaturas é um pouco assim, mas tem muitas assim, que elas são muito espevitadinhas, elas parecem uma criança, né? Mas elas são adultas, então a gente bebeu na mamadeira uma ideologia, uma naturalização de um negócio muito sinistro. Eu, por exemplo, quando eu era criança, tinha umas festinhas, que aqui no Rio é uma boate que não existe mais, então eu posso cuspir o nome dela, que se chama Vogue. Tinha outras que eu não lembro mais o nome. Milha era igualzinho uma boate de adulto, tá? Então era uma boate, tinha pista de dança, e era assim, festa de 10, 11, 12 anos. Igualzinho, só que todo mundo bebia refrigerante, salgadinho.
e tudo mais. E aí, strobolights, e era a mesma dinâmica, os meninos chegando nas meninas, tentando beijar as meninas, dançando assim. E aí os pais, eu lembro da minha avó me vestia, parecia uma mini minha avó, uma mini saia marrom, um cinto dourado, uma camiseta meio de tule, assim, com top por baixo de cobra, piton, sei lá qual é a estampa. Eu parecia assim, olha, eu não sei nem dizer o que eu parecia, mas na minha época, nessa época, nem tinha uma coisa de, sei lá, meter um rosa, meter uma Hello... Não, era já mini adulta. Porque assim, o vídeo do Felca traz exemplos muito extremos de pais que vendem conteúdo dos filhos, isso, já com uma consciência de para onde aquilo tá indo. Mas eu acho que, cara, às vezes eu acho que a gente tem que focar no império das sutilezas, sabe? Porque assim, quem que tá ouvindo a gente que tá lá jogando vídeo da filha num grupo do Telegram? Isso é uma coisa que o louco é porque é norma e é aberração ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é esse império das sutilezas que a gente tem que olhar. Sabe? Eu bem acho, Manu, você está tocando num ponto que eu acho assim essencial, porque quando você coloca na categoria de essas pessoas monstruosas, ninguém vai se implicar naquilo. E realmente tem um nível do que foi exposto ali que está na cadeia, na arena do monstruoso. Mas eu acho que a gente precisa falar desse problema enquanto cultura, porque é isso que invisibiliza a questão. Por que foi um comunicador, o cara lá tem, quantos anos tem o Felca? Nem sei, 30, um cara que sai de Londrina, ele consegue fazer o que ninguém fez? Ninguém teve interesse em fazer o que ele fez, todo mundo sabe o que acontece. Então, eu acho que quando a gente coloca na chave da cultura, você entende o tamanho do problema. Porque eu até trouxe uns dados aqui, que são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 78% dos estupros em 2024 foi com vítimas de até 17 anos. 78%. 61% contra menores de 14 anos. E aqui o dado que para mim é mais brutal e que eu vou usar para te fazer a pergunta, que eu acho que também é chave. Quase 70% dos estupros de vulneráveis, de menores, acontece dentro de casa. Então, o que a gente está vendo? Um monte de gente, deputados da extrema-direita, berrando, que horror, vamos prender esses pedófilos. Como se e a base de tudo é a família vai tirar a gente daqui. E não falando nas big techs, não falando em regular o mercado, não falando em acabar com a exposição de crianças. A Austrália fez uma lei que menores de 16 anos não podem ter rede social. É o único país do mundo que tem essa lei. E aí? Se ninguém falar disso, a gente vai continuar culpando as famílias, as mães que não olharam. A mulher trabalha 15 horas por dia, ela não viu que a filha estava sendo cooptada por essa rede. A mãe é culpada? Você pegou nesse ponto realmente, cara. E é muito aterrador porque os dados estão aí, né? Então, quando a gente não responsabiliza, né, uma cultura, um sistema, os verdadeiros responsáveis, a nossa própria forma de pensar. Então, big techs, conglomerados aí, todos esses, né, essas empresas gigantescas de redes sociais que, a princípio, não agem porque isso é lucrativo para elas. Então, a gente está questionando também uma ideologia neoliberal capitalista onde tudo faz sentido se aquilo, se aquilo for lucrativo. E a gente também não questiona como isso é enraizado, porque a maioria das crianças que são abusadas são abusadas dentro de casa. A gente fica, né? O inferno são os outros, Mas olhar esse lugar de aberração e norma ao mesmo tempo, porque a gente não considera que aquele amigo da família, aquele padrinho, aquela pessoa que às vezes as histórias são absurdas, às vezes é o avô, entendeu? O pai. É o tio, é o próprio pai. A gente evita olhar e falar diretamente disso, né?
Ô Manu, e eu fico pensando também, né, te ouvido falar assim, a gente não vai sair disso sozinhos, né? A gente não vai sair disso porque tem uma família que conseguiu fazer com que as crianças agora não entrem. A gente precisa sair disso enquanto sociedade, que é um outro assunto que também ninguém traz à tona. Porque eu ouvi também alguns podcasts, aliás, o Café da Manhã da Folha está muito bom sobre o tema também. Uhum. Mas as pessoas falam assim, né? Entrevistam especialistas, as pessoas falam assim, é preciso que os pais criem ambientes offline para essas crianças. Então vamos lá, gente, assim, a gente vive numa sociedade que está exigindo cada vez mais trabalho da gente. A gente precisa trabalhar o dobro para ter um estilo de vida mais ou menos parecido com o que a gente tinha há alguns anos. Então vamos supor, uma família tradicional, pai, mãe e os filhos. A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora. Os caras trabalham lá para os caralhos. As crianças estudam, mas não estudam o período integral. Ninguém tem dinheiro para colocar em atividades extracurriculares, né? Aí a criança vai ficar em casa, no quarto. E aí, o pai e a mãe, quando chegam cansados para dar o jantar, estão pensando assim, bom, pelo menos as crianças estão quietas. Eu posso aqui, quem sabe eu mesma, ou eu mesmo, relaxar um pouco, ver o Corinthians jogar, ligar para uma amiga, sei lá eu, né? Como é que essa mãe e esse pai podem ser responsabilizados? Não estou nem falando daqueles que colocam, daquele exemplo extremo. Não estou falando disso. Como é que essa mãe e esse pai podem competir com as Big Tech? Manu, você coloca teu mamilo, o Instagram derruba em 30 segundos. Curioso. E eles vêm dizer que eles não têm tecnologia para limitar, para tirar a criança, para ir atrás dessas... O que é isso, gente? Assim, é tudo absurdo. É tudo... E a gente, de novo, não vai atrás de quem a gente tem que ir, que são das Big Tech. Tá lá o Lula travando uma batalha sozinho contra o resto do mundo. Sim. Não, é contra entidades poderosíssimas, né? Porque o tamanho da influência, do poder, do impacto, e, né, isso aí resolve eleição, né? Resolve, né, pauta a identidade das pessoas. Então, é uma briga de cachorro grande, só que enquanto a gente também não souber endereçar, né, é isso, dar nome ao problema é o primeiro passo para começar a resolver. E essa individualização do culpado, né, é muito conveniente. Então, essa mãe, olha que omissa, onde é que estava essa mãe? E aí não endereça o problema, né? E não muda nada. Não adianta, pode fazer levantar assim, um complexo penitenciário gigante só para... Não vai adiantar, né? Não vai. É muito estímulo, e é isso, o mamilo não pode, mas uma criança de 13 anos já não soca, né? Entendeu? Vai estar lá, tranquilamente. Exatamente. Uma vez a gente fez na TPM uma capa com a Amara Moira. A Amara Moira é uma mulher trans, travesti, conheço a Amara, maravilhosa. Formada, é doutora em letras, a maior especialista em James Joyce do Brasil e trabalhou também como trabalhadora sexual. Uhum. Né? Então, ela é uma pessoa interessantíssima. E a gente fez na TPM uma capa com ela. E ela estava de calcinha, mas sem parte de cima, posando uma capa artística, um nu artístico, que se justificava porque é uma mulher trans e a gente estava contando a história dela. Eu postei a capa, o Instagram tirou e me baniu. Não demorou 1 hora para acontecer isso. Não demorou 1 hora. Eu postei de novo e o Instagram tirou de novo. Então, assim, gente, eles estão muito ligados nisso, mas na criança socando com um adulto filmando e depois colocando todas aquelas mensagens, porque aí eu aprendi, eu não sabia disso, vendo o vídeo do Felca, tem umas hashtags que você põe que é apito de cachorro, né, para virem os pedófilos. Então, como assim, gente? E em que momento a gente assinou esse pacto burro da gente se recusar a ir atrás de quem é culpado, que são as Big Tech, é o Zuckerberg, o Marquinho, é o Elonzinho. É o Elinho, Marquinho. É o Elinho. Isso, não vamos falar o nome, eles vão derrubarem a gente. E a gente fica aqui fingindo que a gente está dentro de um ambiente democrático,
Mas sabendo que amanhã a gente fala alguma coisa que alguém não gostou e esses super defensores da liberdade de expressão vão lá e pá na gente. Isso começar a ser endereçado, né? Porque são as pessoas que são o produto que está sendo vendido nas redes sociais. Isso. Entendeu? E, a princípio, todo tipo de absurdo está sendo recompensado, não está sendo punido. Então, enquanto for assim, né? Isso vai continuar. Isso vai continuar. Não adianta, assim, prender 1, 2, 3 mil pessoas, 300 mil pessoas. E a gente também tem que começar a... Voltando até para essa questão, né, de olhar também para o que está mais perto da gente, né? Porque, felizmente, né, a gente sabe que não é exceção o abuso sexual na infância. É uma coisa que, por exemplo, eu e a maioria que teve coragem de falar das minhas amigas já passaram por isso na infância. Então, não é exatamente tabu. Quer dizer, é tratado como tabu, mas não é raro. É o famoso raro, mas acontece muito. Agora que a gente abriu essa brecha para vulnerabilizar ainda mais crianças, meninas, né? Crianças em geral, a isso, vamos falar sobre isso, entendeu? Então, que bom que o Felca fez esse vídeo. Por coincidência, eu raramente vejo Fantástico, mas um dia eu estava vendo com meu pai. E também numa matéria bem barra pesada sobre esses esquemas de pedofilia dos pais. Mas aí vai para um lugar muito sensacionalista, onde esses pais são monstros. E assim, aquilo está acontecendo, ó. Qualquer Zé das Couves que quiser, o Felca faz isso, né? Ele age como um infiltrado. Qualquer pessoa que quiser ter acesso vai ter. Isso sai, assim, no canal de um influenciador, né, que eu acho que é um alcance mais alto, assim, atuais. O Felca tá bem posicionado nesse lugar. Isso saiu Fantástico e tá lá, ó. Jefinho não, porque esse é o Jefinho Beijo, não. É o Elinho falando lá os seus absurdos. Marquinho, ó. Tio Patinhas nadando dos seus oceanos de moedinhas de ouro. Nada acontece. Então, isso não é curioso, isso é coerente, né, para a manutenção do estado das coisas. É muito interessante, conveniente, né, essa ideologia patriarcal sempre arruma subterfúgios para continuar se mantendo, né? E coloca, Manu, na chave da exceção, que é isso que você falou no começo. Coloca na chave dos monstros da exceção. Quando o nosso problema é o cotidiano, é o corriqueiro, é o que foi banalizado, é a cultura, é o que está sendo invisibilizado. Quer ver uma outra coisa que me deixa maluca? É assim, falar de educação sexual, porque a extrema-direita cooptou essa expressão para dizer que educação sexual é você ensinar crianças a transar. Nunca foi. Nunca foi. Mas como eles foram muito rápidos e cooptaram essa expressão, e hoje a gente fala educação sexual, as pessoas imediatamente entendem como meu Deus, que horror, vão dar educação sexual para o meu filho. Entrou no museu, eu fui no museu com minha filha e tinha um cara pelado. Lembra dessa exposição que teve aí no Rio? E a família tradicional brasileira foi a loucura. Jamais levarei meu filho. Vamos então criar a nossa linguagem. Não é educação sexual, é educação para prevenir abuso sexual. É isso que a gente precisa dar nas escolas. Educação para prevenir abuso sexual. Por que a gente não cria uma linguagem que é nossa? Porque com educação para prevenir abuso sexual, a gente começa na base, na raiz, a resolver esse problema. Mas nem a esquerda entra mais nesse debate, nem a esquerda está pautando educação para prevenir a violência sexual. E sabe o que eu acho curioso, diferente? Porque assim, todo mundo já foi criança. Isso aí não tem exceção, tá? Todo mundo, para estar onde está, já foi uma criança. E quando você é criança, você se pergunta de onde vêm os bebês. Você quer entender porque você sente aquela cosquinha diferente com o chuveirinho do banheiro. Você tem um corpo e você está no mundo. E justamente para prevenir casos de abuso sexual, você precisa saber o básico. Assim, e aí é muito louco, né? Porque o moralismo,
ele só, de novo, é moralismo patriarcal. Ele só beneficia o próprio sistema e a própria exploração e a própria pedofilia. No final das contas, Exato. Essa batalha moral contra a educação sexual, ela está beneficiando pedófilos aí ao redor do mundo. Parabéns, gente, pela iniciativa. Que legal. É de uma ironia. Eu não sei, nem pretendo agora me questionar se todas as pessoas que encampam essa briga têm consciência disso. Eu suponho que não, porque é assim que a ideologia dominante opera, né? São discursos que parecem... cria-se uma lógica desconectada da realidade, né, para perpetuar a opressão. Aí a pessoa vai lá achando que está arrasando. Ela acha que tá assim, que ela é cidadã de bem, lutando contra a educação sexual. É Isso. Muito doido, porque assim... eu tenho a minha referência de criança, né? Porque... mas todo mundo vai ter a sua. De repente, estava lá Mamonas Assassinas falando de suruba. Mãe, o que é suruba? É quando muitas pessoas transam juntas. Mas o que é transar? Eu não sabia o que era transar, então eu aprendo o que é suruba antes de transar, entendeu? Então, vem de um jeito que é muito pior. Se o discurso é moralista, que moralismo é esse, né? Sim, sim. E hoje, até falar e ensinar sobre órgãos sexuais nas escolas já deixa a extrema-direita assim, histérica, em chiliques morais, né? Eles fizeram até inteligentemente, Manu, porque é o que você está falando, assim, muita gente está indo nessa sem questionar, sem pensar. Falou educação sexual, a pessoa já, meu Deus, que horror! Aí eles criaram também ideologia de gênero, como se fosse possível você ensinar uma pessoa a ser gay, por exemplo. Como diz a minha amiga Alicia Klein, se fosse possível ensinar mulher hétero a ser lésbica, ia ter fila de mulher hétero para tentar virar lésbica, né, no mundo de hoje. Você não ensina essa. A única ideologia de gênero que existe é a masculinista. É essa daí, que diz homem faz assim, mulher obedece, mulher fica quietinha, homem que manda, e é a mesma que está tentando esconder todas essas coisas horrorosas. Você pensar que o lugar menos seguro do mundo para uma criança estar é em casa, eu não consigo pensar em nada mais brutalmente devastador do que isso. O lugar menos seguro para uma criança estar é em casa. E esses caras acham que é a família que vai proteger essa criança. Uma outra coisa aqui também, essa galera que fala assim, eu defendo a vida. Eles são muito rápidos, Manu. Eles vão muito rapidamente nessa linguagem, assim. Eu defendo a vida, para dizer que eu sou contra o aborto, né? E agora, quando estoura um caso desses, em que a gente fica sabendo dessa rede horrorosa de pedofilia, etc., que a gente começa a falar sobre a cultura, que vida exatamente estão defendendo? Que vida? Porque defender a vida é falar de creche pública, de apoio à mãe solo, de escola pública gratuita período integral, de transporte público para as pessoas irem e voltarem gratuito, de qualidade, para as pessoas irem e voltarem do trabalho mais rápido, a ficar com essas crianças em casa. Então é tudo tão hipócrita, sabe, Manu? Vai me dando tanta raiva pensar nisso, assim, a gente está perdendo essa guerra na linguagem de uma maneira muito feia. É porque é uma lógica perversa. Não... E assim, é muito fácil, né, num campo objetivo, desconstruir essa lógica, né? A pessoa fala que é pela vida e a gente aponta isso, mas é muito... Eu também me pergunto, assim, como desconstruir uma coisa que está tão enraigada. Porque, de novo, eu gosto de pensar que a maioria dessas pessoas, né, ela foi convencida e ela se convenceu de que isso é o certo a se fazer. E isso é o perigo da gente ter uma ideologia dominante, porque a gente vai construindo mitos. Mitos enquanto construções sociais que são desconectadas da realidade, mas elas são repetidas exaustivamente até serem consideradas uma realidade. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui sobre o vídeo do Felca, porque tem esse lugar muito barra pesada e, de novo, né, trazendo isso para o nosso dia a dia, nesse Império das Sutilezas, eu também fiquei brisando muito sobre
os coach mirins que você trouxe, os influencers mirins, no TikTok, né? E por trás disso tem esse aspecto complicado que é, por trás dessas crianças tem esses adultos que tomam essas decisões por elas, que incentivam esse comportamento, que lucram com isso. Então a gente tem uma camada de exploração, às vezes num discurso muito pouco de estou bancando o sonho do meu filhote, né? Ele adora recebidos, ele adora fazer vídeo de humor, ele adora ser Então, assim, mas aquilo é o trabalho, né? Tem uma demanda, tem uma entrega, tem uma rotina, tem uma pressão por performance, tem um aspecto competitivo, enfim, todos os aspectos do emprego de uma pessoa adulta, com uma diferença, um detalhe que não é detalhe, que é aquela criança não está propriamente lucrando com aquele trabalho, porque quem lucra são os pais. Então pode até ter uma exceção aqui, outra ali. Vai ser bem fofo da minha parte que eu vou dizer, mas digamos que tenham pais que estão fazendo uma poupancinha para os filhos, com aquele dinheiro da monetização. Mas vamos combinar que, no geral, por trás daquela criança tem esse progenitor, que às vezes larga o próprio emprego para trabalhar como empresário, como agente dessa criança. Quando você vai ver lá um youtuber mirim, cara, tem uma vinheta, ele foi no estúdio fazer aquilo, sabe? Às vezes as próprias crianças, elas são... Você vê que não é uma coisa espontânea. Não, é creepy, é um negócio assombroso. É muito assombroso. E aí eu fico pensando, né, gente... Uma coisa também que às vezes eu acho preocupante é, às vezes, a gente falar de uma coisa como se ela fosse uma grande novidade. Tipo assim, galera, olha o que está acontecendo aqui agora. E não é. Porque, de novo, a gente trata a norma como aberração, a aberração como norma. Então, assim, pelo menos no meu povo de Manuelinha nos 90... e você vai lembrar também, Emílio, porque era terra de Marlboro. Cara, eu peguei ali aquela fase da publicidade infantil, desenfreada. E era assistente de palco mirim, era apresentador mirim, era cantor mirim, né? Tipo Sandy Júnior. Tinha mini banda de axé, tinha mini grupinho de pagode, tinha mini duplinha sertaneja, era balão mágico, era trem da alegria. Era assim, o que você puder imaginar. Tem todo o lance das Paquitas, né? Que quem viu o documentário lá da Globoplay sabe como era bizarro, né? Porque além das paquitas adolescentes, você tinha as paquitinhas que trabalhavam às vezes de graça, numa fase de teste. E as mães nesse documentário também são personagens bem curiosos, né? Porque quando a gente vê essas paquitinhas, ouvia, né, essas paquitinhas na TV, tem essas personagens ocultas ali que são muito determinantes para que aquilo tivesse acontecido. Então, beleza, aí o que acontecia com essas meninas, com essas crianças todas, que são todas hoje em dia, né? A maioria, a gente tem índices bem altos de traumas aí, de quem teve essa infância perdida. Então, acontecia isso, por exemplo, na maior emissora do país, numa época que não tinha internet, não tinha TV a cabo, né? Então, meu ponto é que tinha uma presença muito maior de crianças na mídia de um jeito, assim, muito objetificado, muito absurdo. Eu lembro do Danny Boy, que é nosso assistente de palco do Gugu. Sim. Que ele dançava, e deixa o biguinho de fora, entra na roda e rebola. E assim, umas mulheres atrás, assim, no chuveiro, com a concurso da camiseta molhada, e ele rebolando, assim, com a pelvis. Normal. Né? E aí... Pra mim, hoje que trabalho com audiovisual, já é um outro rolê. O mundo do audiovisual, da publicidade, é super regrado nesse sentido. Você tem legislação, você tem limite de horas, você tem um limite, né, do que até onde você pode ir, do teor dessas cenas. Então, e a internet continua uma farra do boi. Não existe um controle. Nada. Então, não melhorou dos anos 90 pra cá. Não, piorou. A TV melhorou, porque ela é regulada, ela é concessão pública. Mas né? o foco foi todo para a internet. Foi para a internet, porque é terra de ninguém. E as pessoas, os liberais, né? Agora eu não vou nem colocar na extrema-direita, agora é centro liberal mesmo. Acha cara. quer convencer a gente de que isso é liberdade, que você não pode regular as Big Tech porque seria censura. Então, cada um vai colocar o que quiser e a família que tem que cuidar para que a criança não seja exposta. Gente, isso é uma ficção perversa. Isso é uma ofensa moral e ofende a nossa inteligência as pessoas continuarem com esse discurso. Porque eu vi também hoje uma pessoa falando, né? Não, os pais têm que criar esses lugares offline para as crianças irem. As pessoas estão encolhendo o espaço público, não tem mais praça, não tem centro cultural, não tem biblioteca, não tem um lugar onde você possa levar seu filho, deixar
subsidiado pelo Estado, porque é errado. Quem subsidia o Estado é comunista. E aqui a gente é tudo liberal. Então a gente quer pagar para usar. Quero que o Parque do Ibirapuera eu pague para usar. Porque só quando eu pagar para usar é que vai ficar bom. É um delírio, entendeu? Social. E aí a gente não tem como resolver essa questão. Eu já falei aqui daquele livro A Máquina do Caos. Eu li, Manu, assim, isso me deixou muito perturbada. Porque não é que as redes sociais, essas Big Tech, elas vão achar o pedófilo. Não é isso. Se fosse isso, ia ser menos grave. Elas criam o comportamento. Então, como funciona? Está lá tudo, são pesquisas que esse Max Fisher, que é um repórter do New York Times, fez um livro de um toroço, assim, 400 páginas. E ele diz, literalmente, você coloca uma foto inocente da sua família na piscina comemorando o aniversário de 80 anos da sua avó. E tem lá, em volta da piscina, umas crianças. Um usuário, olha e para nessa foto. Ah, que legal, a família brincando. O algoritmo entende que ele parou nessa foto. A próxima foto que ele vai receber é só das crianças brincando na piscina. A outra é só das meninas brincando na piscina. E ele vai sendo radicalizado. Um cara que, em comportamento natural, não iria para a pedofilia, mas ele está sendo guiado a esse lugar. E está tudo certo, porque é em nome da liberdade de expressão. Então vai aquele deputado, que eu não vou citar o nome, aquele garoto que deve ter 15 anos, não tem 15 anos, ele é maior de idade. Vai lá e diz, que horror, temos que combater, muito bem, Felca, o que o Felca fez, mas não vamos falar das Big Tech. Ninguém vai taxar as Big Tech. Isso vai ser resolvido na igreja. Isso é no culto, isso são as famílias. Mas dá vontade, mano, sei lá, de quebrar esses ring light aqui. Na igreja, né? Olha, realmente, cara, assim, é uma tempestade perfeita, né? É uma tempestade perfeita para isso, na verdade, seguir a todo vapor. Isso, né? Isso. Então não há nenhuma... Eu acho que, assim, as mudanças elas começam individualmente, né? Então, por isso que eu acho importante a gente poder estar falando sobre isso, nesse tom, nesse lugar. A gente ir questionando esses comportamentos, porque isso é muito naturalizado até no lugar agora mais sutil que eu vou trazer, que é, volta e meia eu vejo um meme. Eu já falei aqui, eu já confessei. Eu tô aqui defendendo as crianças, pois bem, eu já confessei num momento aqui de muita vulnerabilidade, que eu gosto de ver memes de crianças se fudendo. Elas não é videocassetada, elas saem bem do vídeo, os pais geralmente estão rindo, dá tudo certo, mas eu tenho essa categoria de memes que eu me divirto com eles, e o meu algoritmo já entendeu isso também. Acho que ainda é mais saudável do que certos hábitos por aí que não configuram crime de honra. Só que aí de uns tempos pra cá eu comecei a questionar esses pais, cara. Porque você posta um vídeo da sua criança sendo humilhada. E essa criança... Por quê? Porque é legal viralizar. Porque as pessoas riem. E porque monetiza. Então, aquilo viraliza, é um sucesso, é um ideal de sucesso. Mas aquela criança está indo pra escola, cara. Assim, por muito menos, eu sofria bullying lá nos meus áureos tempos de garota juvenil, né? Eu fico imaginando... Tem um vídeo que... lembra daquela trend que você botava a criança num lugar fechado e falava, pode falar todos os palavrões que você quiser? E aí uma criança, um menino, ele começa a gritar com tanta energia que ele se caga nas calças. E ele vai correndo e fala pro meu pai, eu me caguei. O pai vai lá e bota aquilo na grande rede de computadores, Milha. Aí você ri, só que no final da risada você já tá meio assim, meu Deus, essa é uma pessoa que você tá vendo. Então qual é a lógica? Por exemplo, eu tenho um vídeo muito engraçado de eu me estabacando no chão esqueceu qual era o bar. É muito engraçadinho esse vídeo. Eu vou lá e eu já sou a pessoa que eu já tenho minha terapia, eu já tenho uma maturidade, uma capacidade de rir de mim mesma. Eu coloco aquilo na grande rede de computadores. Mas uma criança, assim, as consequências daquilo para uma criança... Então, essa exposição, né, de falar, consegui pegar um momento legal, isso vai viralizar com certeza.
e vai lá e joga na internet. Só que aquela criança, ela vai pra escola, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Ela vai ser adulta, ela vai ter pra sempre aquele vídeo ali, porque na internet depois pra você reverter esse tipo de coisa, né? Vulgo lá também outro marco histórico da minha geração, o Nissim Orfale. Ai, gente... A gente pode falar dele? Não, sim. Diz que ele tá ótimo. Eu espero que sim, mas ele passou por uma fase não muito legal. Não, muito legal. Gente, o que aconteceu? Talvez esse tenha sido, o Nissim Orfale foi o limite, assim, dessas coisas, porque eu acho, assim, foi das coisas mais engraçadas e bizarras que eu já vi na vida. E ela foi totalmente acidental, porque era um vídeo sério. Era o bar mitzvah do Nissim Orfale e a família fez um vídeo. A família deu para uma produtora fazer aquele vídeo. Eu tenho HD para música inteira. Na baleia. Cara, se deixar eu vou embora aqui nessa melodia. Mas eu também. Vamos poupar o Nissim Orfale de reviver esse trauma. O que acontece desde que o Nissim Orfale hoje é um homem casado, trabalha no mercado financeiro, mas o que acontece desde que o Nissim Orfale viralizou é que eu estava vendo hoje uma especialista falando que com inteligência artificial, vamos supor que você coloque uma foto numa rede fechada da sua filha comemorando 3 anos, vestido normal, nada erotizado, nada. Uma criança comemorando 3 anos com vários amiguinhos. A inteligência artificial, ou quem consegue operar, já usa essa imagem para simular vídeos eróticos com o rosto. Porra, quer dizer... Ou seja, qual é o limite para você postar a criança? Nenhum. Aí é que tá. A gente chegou nesse dia. Não há espaço para que crianças sejam postadas. Nem rede social, assim, não vamos nem entrar. Não pode. Viva a Austrália, que fez a lei. Mas os pais podem. E se os pais postam, pode dar ruim. Pode dar ruim. Olha o tamanho da encrenca em que nos metemos. É muito barra pesada e ao mesmo tempo eu imagino muitas mães, eu não sou mãe, mas eu imagino muitas mães aí pelo Brasil varonil pensando, pô, mas eu gosto de compartilhar os momentos felizes com a minha filhota, né, gente? E assim, era pra ser tudo bem, né? Era pra ser tudo bem. Então, tudo também exige um bom senso, né? Que as pessoas também vão perdendo. Então, assim, às vezes você vê... sei lá, eu vejo amigas que não são pessoas públicas e que super protegem, né? Os filhos, na hora de postar, você vê que eles querem compartilhar, mas eles são protetores, isso é muito legal. Mas tem pessoa pública que não faz isso também, que inclusive monetiza, né? Aí exemplos também... horripilantes e na verdade, assim, é uma questão de bom senso. A gente está falando de extremos aqui, de coisas de práticas muito sinistras, assim, hediondas. E que é importante ter consciência que elas existem e tomar uma decisão em cima disso, baseado nessa consciência. Então, assim, sei lá, quer postar a foto sabe, você na sua família na praia... Assim, a gente vai julgar, a gente vai dizer, olha, essa mãe, pois... Não, cara, era para ser uma coisa natural, né? Mas isso existe e precisamos falar sobre isso. Manu, tem uma outra coisa que está me passando aqui pela cabeça. A gente já está indo para o final, mas eu fico pensando assim, né? Um dilema moral. A gente está nessa fase das nossas vidas em que todo mundo está trabalhando muito e as populações menos privilegiadas estão trabalhando mais ainda. Às vezes eu pego motorista de aplicativo e os caras estão acabados, assim, sabe? Trabalhando 12, 13 horas por dia, 7 dias por semana, indo para casa só almoçar, dar um cochilo e voltar para pagar as contas. Aí você tem uma mãe, também uma mulher que dá esse tipo de duro, 2, 3 empregos. E como vivemos num país em que se essa mulher engravidar, ela vai ser obrigada a ter filho. E como vivemos num país em que não há educação sexual, porque virou sinônimo de perversão. E vivemos num país que não dá fala que defende a vida, mas não dá nenhum apoio depois que essa mulher engravida, muito menos depois que ela tem o filho. Vamos supor que a família, ela tem 4 filhos e a família esteja passando fome. E ela descobre que se ela colocar a foto da filha dela na internet, todo mundo vai comer. E aí?
E aí, Manu? Gente, assim, e é isso, não é sobre... A culpa sempre recai por uma pessoa muito vulnerável, inserida num sistema, assim, predatório. Exato. Né? Existem muitas formas de abuso, né? E sei lá, entendeu? Tipo, na cabeça dessa mãe, ela tá botando comida na mesa. Eu não tô dizendo que não deve responder pelo que tá fazendo. É um dilema a gente moral. não tá dizendo isso. Né? Mas eu acho o que você tá falando é importante para que a gente pare de apontar dedo na cara das pessoas, dizer monstro, monstro, como se aquela pessoa estivesse performando, eu não gosto muito desse verbo, mas o comportamento dela fosse aberrante, sendo que não é. Ele é incentivado, ele é compensado, ele é remunerado, entendeu? Perfeito. E essa cultura, né, de apontar para... o estuprador é o monstro. Isso é o que perpetua também. Exatamente. Porque ninguém se encaixa nisso. E quando a gente fala quando a gente fala dessa maneira, a gente não está querendo, de novo, eximir essas pessoas da responsabilidade, mas existem responsabilidades outras aqui, ó. Essas pessoas não inventaram a roda da pedofilia. Elas simplesmente se adaptaram a uma engrenagem que já estava lá, ó, a todo vapor. Então elas estão dando voz a uma ideologia dominante. Aí a gente vai ficar atacando as pessoas e não vai adiantar, porque elas é sistemático, é como se elas tivessem uma coisa meio fordista, sabe? Elas saindo de uma linha de montagem, porque é assim que o sistema funciona. Então vamos parar de ficar... Eu acho que esse tipo de matéria do Felca e a matéria, que eu chamo de matéria, porque é uma matéria, né? E essa que eu vi do Fantástico, que era sobre esse mesmo tema, ele pode levar muito por esse atalho mais fácil de dizer que monstros! É o nosso risco agora. É um aspecto sensacionalista. Exato. E aí, para contar sobre o que a gente está falando, taca lá vídeo de criança dançando, de criança rebolando, de criança macetando. Abre lá o TikTok. Exato. Aí a gente fica nessa coisa e ninguém fala de taxar Big Techs, regular Big Techs pesadamente. Ninguém fala de espaços públicos, de segurança que uma cidade tem que ter para crianças. Ninguém fala de aborto. A gente precisa falar de aborto, a gente precisa falar de saúde pública, a gente precisa falar de creche pública. Tudo isso está dentro desse tema. Mas a gente não fala que a extrema-direita e os liberais fizeram tudo virar tabu. Então, não, vamos focar aqui nesses pedófilos, nesses monstros, e o resto a gente esquece. É esse o risco que a gente está correndo agora. Vão prender 100 pedófilos, 200, 1000, e nada vai mudar se a gente não abrir, não falar das coisas que a gente tem que falar. Tem dicas, Manu? Eu acho que eu já até falei desse livro, mas eu vou falar de novo porque ele se encaixa perfeitamente. A Economia Feminista. Porque é disso que a gente está falando. Não adianta a gente falar de trabalho se a gente não fala do trabalho que uma mulher executa dentro de casa. Não adianta a gente ficar falando em balança comercial, em bolsa de valores, em superávit primário e no preço do dólar, se a gente não fala do trabalho que ninguém vê a mulher fazer no tanque, no fogão, e é um trabalho que sobrou para ela, entendeu? E que não é remunerado. Não adianta a gente falar de economia ou de qualquer outra coisa se a gente não contempla essa mulher que é responsabilizada por toda a tragédia que vai acontecer numa família vulnerável. Ela que, e cadê a mãe dessa criança? E a mãe não estava vendo que a criança estava lá numa rede de pedofilia, enfim. Economia feminista aqui, ó, gente. Cara, eu estou anotando aqui porque eu não sou boba nem idiota. Bom, eu como eu disse, como nossos temas hoje foram bem intensos, eu estou um pouco atordoada aqui. E agora que eu aprendi a me vender com a ajuda de Miri Lacombe, Tati Bernardi também já me pegou muito pela mão nesse momento. Eu vou dar de novo a dica do meu curso, porque é sobre isso, sabe? É sobre questionar essa ideologia patriarcal que a gente acha que a gente naturaliza. Então eu fiz uma pesquisa bem animada sobre isso e eu a gente defende, né, que essas revoluções, elas começam na gente, é uma questão de perspectiva, de visão de mundo. Então, é isso. Espero que esse programa hoje tenha ajudado. Espero que também meu cursinho ajude
muitas pessoas. É isso, Manu. Muito bem lembrado. E eu vou também tomar a liberdade aqui de dedicar meu curso. Feminismo com potência de vida. Feminismo. Cara, eu quero fazer. É lindo esse nome. É lindo esse nome, gente. Olha essa duplinha de Vulneráveis Venceremos e Feminismo como potência de vida. A Tati, que é quem se vende muito bem, vai ficar muito orgulhosa de nós. Cara, nossa, olha, tomara que onde quer que ela esteja, num spa, ela esteja muito orgulhosa da gente. É isso, galera. Assim, o tema pesou, eu sei que pesou, nem sempre dá pra gente vir aqui e tentar ser leve ou ser engraçada, às vezes pesa mesmo. E acho muito importante e, assim, é incontornável falar disso, né, Manu? Então, a gente volta terça-feira que vem com Tati aqui, depois de comer suas ervilhas e seu purê de batata, como é? Sopinha de batata e fazer hidroginástica. Energizada, mineralizada. Isso. E aí estaremos juntinhas novamente. É isso, né? Você chegou até aqui, você está agora, né, acompanhou a gente até aqui. Se você está vendo no YouTube, dá um joinha, não custa nada, é um clique. Aqui, agora, se você quiser fazer um pouco mais, compartilha, inscreva-se no canal, comenta aqui. Tudo isso ajuda o algoritmo a entender esse algoritmo aí. Que assim, gente, a culpa também não é do algoritmo. Ele não tem uma régua moral, ele não sabe o que é ética, né? Ele está sendo programado por pessoas. Então, a gente precisa ajudar o algoritmo a entender que esse programa aqui precisa ser distribuído, né? Então, curte, comenta, se inscreve, manda para pessoas que você acha que precisam ouvir esse debate aqui. E toda quarta-feira a gente estará aqui, tá bom? Sim, isso. Por um mundo e por um algoritmo melhor, gente. É isso. 1000 beijos e até semana que vem. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Reparação histérica. Reparação histérica.